expandindo com amor e alegria. Pessoal, esse é o canal A Expansão 1111 e hoje nós trazemos Júlio Valentim. Ele veio falar sobre a apometria, a medicina transcendental. Júlio, por favor, explique o que é a apometria. Antes de mais nada, boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Foi uma falha, né? Não, tudo bem. O pessoal sabe que a gente grava no horário. Tá tranquilo. É um prazer estar no seu canal, ter a oportunidade de, através do seu canal, divulgar a apometria, o livro de apometria que nós recebemos no Instituto Holístico e como se deu esse processo que já vai mais ou menos 15 anos, começa em 2008. 2008. Então, em 2008, eu chego em Maceió, a trabalho, e procuro uma casa para me colocar. Porque como eu viajei a vida toda, 30 anos, então cada estado que eu chegava, eu procurava um local para me posicionar e me vincular à lida espírita. Sim. E o Instituto Holístico foi a casa que eu encontrei e que me acolheu. Maravilhoso. E nessa casa já existia um estudo de apometria. Isso em 2007, porque o doutor Abelardo, ele já, anteriormente a essa data, ele havia feito passado, ele e Liliana, que é a filha dele, é presidente e vice-presidente do Instituto Holístico, eles haviam participado de um congresso. E nesse congresso, o Robson? O doutor, agora fugiu o nome dele, sim, que é o precursor da apometria. O nome dele vai me aparecer daqui a pouco. Sim, sim. E ele estava lá, doutor Lacerda. Doutor Lacerda, isso, até a mim fugiu. É a idade, a gente quando chega a uma certa idade, você vai tendo algumas falhas de memória. 69 anos já é justificado. Eu estou no caminho. Então, o que acontece? Então, o doutor Lacerda estava lá e o doutor Abelardo se interessou pelo tema. Esteve com ele, conversou. E a partir dali, o doutor Abelardo começou a estudar os 2 livros de Lacerda, que é a Apometria, Medicina do Espírito, e o outro livro que fala mais na parte científica. E são fórmulas e tem alguns casos práticos. E o doutor Abelardo estava estudando esse livro nessa época, 2007. Foi quando eu cheguei em Maceió. E eu me juntei a esse grupo. Bom. Aí você me pergunta, mas por que você se junta a esse grupo e por que você procura a apometria? E aí é que vem uma coisa que é lindo de se dizer. Eu tenho uma origem familiar dentro de uma linha de Umbanda. Mas eu estou dentro do kardecismo há 30 anos. Sim. Por quê? Aí é uma história também. Minha filha, aos 5 anos, teve um problema e a gente precisou procurar uma casa espírita. E aí nós fomos para o Lar de Frei Luís. E no Lar de Frei Luís nós começamos a trabalhar. Trabalhei 10 anos no Lar de Frei Luís. No Rio? No Rio de Janeiro. Sim. É uma casa muito grande. Então, e lá havia um espírito chamado, responsável pelos trabalhos, do Dr. Frederico von Stein. E aí você vai vendo as coincidências. O tempo passou. Numa outra casa que não era o Lar de Frei Luís, mas uma casa de Umbanda, onde eu frequentava por amizade a responsável pelos trabalhos, já falecida, uma das entidades, num dia de trabalho, me chamou e disse: a sua missão é comigo, fazendo e estudando apometria. Isso tem mais de 20 anos. Nossa. 21 ou 22 anos, talvez 23. Você sabe o nome dessa entidade? Hoje aqui ele se apresenta como Frei Cipriano. Que lindo! Tá certo? Na Umbanda ele tem outro nome e eu vou me reservar, até porque como nós temos o intuito de trabalhar na lida espírita, e aí sempre há um certo preconceito desnecessário. Aqui mas a gente existe. Expande, Júlio, aqui a gente expande, então, fica à vontade. Existe um certo preconceito com relação à linha de trabalho, mas quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai observar que isso está escrito, né? O espírito se apresenta de acordo com a sua necessidade e a sua vontade, ou o seu desejo de transmitir algo para aquele que o vê. Então, numa casa de Umbanda, ele vai se apresentar como um preto velho, vai se apresentar como um caboclo, porque aquelas pessoas que lá estão, elas têm necessidade de ter esse contato com aquela entidade daquela forma, até para que ela acredite.
Entendi. Já em uma casa espírita, essa mesma entidade pode se apresentar como João Maria Joaquim, pode se apresentar como um médico. Doutor Bezerra, né? Exatamente. Por quê? Ele vai se apresentar no local de acordo com aquela linha de trabalho. Por quê? Porque ele vai moldar, não a ele, mas vai moldar a nossa necessidade, a nossa expectativa. Então, se você chega numa casa espírita e você se apresenta como um preto velho, muitos espíritas vão entender que é um espírito inferior, lê do engano. Porém, ele o que faz? Ele se apresenta com uma outra característica, com uma outra apresentação, com uma outra roupagem. Mas muitas das vezes, ele pode, dentro de um trabalho, ele até usar determinados termos e até dizer, eu também me apresento dessa forma em outro lugar. Então, isso vai depender do quê? Da abertura que a casa espírita dê, do grau de maturidade e do grau de preconceito que aquele grupo tenha. Então, a gente não pode generalizar. Então, voltando à apometria, então, no lar de Frei Luiz, tinha o Dr. Frederico Einstein. E nessa casa de Umbanda, esse preto velho, que aqui se apresenta como Frei Cipriano, disse que tinha uma missão. Só que eu vim para Alagoas. E como foi essa vinda sua para Alagoas? Consultoria. Eu faço consultoria e aí eu vim fazer um trabalho, vou abster o nome das empresas, e vim fazer um trabalho no interior de Alagoas e eu, ao final de semana, ficava em Maceió. E aí eu passei a frequentar o Instituto Holístico. E aí fui ficando. Até que comecei a estudar apometria com o Dr. Abelardo. Passou um tempo, eu perdi a consultoria aqui, voltei para o Rio, e aí fui para uma casa, que também era uma casa de Umbanda, e fiz o curso de apometria. E lá a gente estudou a base Lacerda, embora Lacerda é espírita. Ele tem toda a formação dele espírita, mas a Umbanda, em algumas linhas da Umbanda, não são todas, porque existe vamos chamar uma dicotomia, porque a apometria ela trabalha com energia, ela trabalha com a força do pensamento e a física quântica. Quando você está trabalhando nessa linha da Umbanda, ainda existe a troca. Então, a apometria ela quase não se ajusta à Umbanda, porque na apometria não existe troca, não existe a troca de um elemento físico por um trabalho a ser feito, por uma cura, por uma desobsessão ou que o valha. Então, fica difícil, às vezes, na própria linha onde a gente tem essa origem, desse trabalho acontecer, por causa da troca. Já na casa espírita, que não existe troca, dá-se de graça aquilo que de graça recebeu, você tem um outro problema, que é vamos dizer assim, essa percepção de que a apometria ela não cabe dentro de uma casa espírita. E isso é um problema sério. E aí que entra o nosso trabalho. Então, em 2008, começamos a receber esse livro. Então, você já tem a primeira informação, que é uma entidade que me dá essa missão. Eu trabalhar numa casa, tinha um médico chamado Frederico Einstein, que, porventura, é o mesmo espírito que se apresenta no lar, aqui no Instituto Holístico, que é o mentor do trabalho, o Dr. Frederico Einstein. Então, você vê que as coisas se ligam. Então, eu trabalhava numa casa no Rio de Janeiro e vim para o... Ou seja, ele te encaminhou para cá, né? E aí você vê. Mas quem disse que eu precisava ter o trabalho de apometria? Uma entidade da Umbanda. E quem me trouxe? Uma entidade de uma casa espírita. Isso. Aí você vê que dentro do plano espiritual não existe divisão. Não. Eles trabalham todos juntos em acordo, em função de nós. E tem uma hierarquia também, né, Júlio? Tem uma hierarquia, claro, né? sempre. E mesmo com a hierarquia, eles também trabalham em conjunto, com muita harmonia. Porque é importante dizer que você vai ter várias camadas de espíritos. Os espíritos que trabalham conosco, eles não são tão diferentes de nós. A diferença é que eles estão desencarnados. E eles têm um conhecimento maior, até por estarem na erraticidade. Então, eles têm essa possibilidade de nos guiar. Mas eles não são espíritos elevadíssimos. Alguns sim, outros não. Então, você tem uma gradação. Então, a gente vai trabalhar com diversos espíritos que vão nos trazer informações, que vão trabalhar conosco, que eles vão estar, às vezes, no mesmo nível que a gente, se encarnado estivesse. Mas, como ele está na erraticidade, ele tem uma percepção maior e, a partir dessa percepção maior, ele tem condições de nos auxiliar.
Esse é o ponto. Que a visão deles é maior que a nossa. Exatamente. E aí a apometria começa em 2008, no Instituto Holístico, e nós começamos a estudar o livro de Lacerda. E aí surgiu, e na época, o Dr. Frederic nos coloca que nós iríamos receber uma apostila. O nome foi dado apostila, não era nem livro. E começamos esse trabalho. E foi orientado que estudássemos primeiramente Lacerda, e para que a gente pudesse, em cima do livro do Lacerda, desmistificar alguns pontos. E quais pontos eram esses? No livro de Lacerda, existiam alguns procedimentos que, para o espírita, inclusive o venerável honorável Divaldo, que teve um processo de mudança na sua opinião muito interessante. Num primeiro momento, ele era totalmente contra a apometria, crítico. Num segundo momento, ele já não critica tanto. E num terceiro momento, ele, que foi um dos últimos vídeos dele, inclusive, está no, quem tiver oportunidade, no podcast que eu fiz na Rádio Brasil Espírita, foi passado esse videozinho. E nesse vídeo, o Divaldo fala sobre a apometria. E fala que a apometria é uma técnica, isso é perfeito, espiritista. Então ele se preocupou em dizer espiritista. Espiritista e espírita é sinônimo. Sim. Só que ele não quis dizer espírita, é espiritista. Porque espiritista vem dos espíritos. Sim, entendi. Espiritismo é um termo utilizado na codificação por Kardec através dos espíritos que trouxeram a codificação. Sim. Então o termo espírita, vamos dizer, é como se ele tivesse sido chancelado e fosse só do espírita. Então, o espiritismo é só aquilo que veio de Kardec. A apometria não vem dentro dessa linha da codificação. Então, ela é espiritista, mas vem dos espíritos de escola e espíritos superiores. E pode ser usada de todas as formas. Ela pode ser utilizada na Igreja Católica, ela pode ser utilizada numa igreja protestante, ela pode ser utilizada no espiritismo e ela pode ser utilizada no budismo. E em outras linhas de trabalho. Porque ela trabalha com o quê? São comandos, protocolos, através da força do pensamento, da sua vontade e de pulsos energéticos. Se você for um médium vidente, e eu me predispor a te mostrar um pulso magnético, ao você fechar os olhos e eu fazer um movimento com os dedos, não está lá, não precisa ser exagerado. Ele vai observar que existe um quanta de energia que se expande. Quando eu me desdobro, e o que é desdobrar? É projetar os meus corpos astrais, tá certo? À distância do meu corpo físico. Esse quanta de energia dado pelo corpo astral, ele é imensamente superior em energia e luminosidade do que a dado enquanto no corpo físico. Só que, para que haja esse quanta de energia, precisa da matéria. Corpo material. O corpo astral é matéria também. Para ancorar, né? Não, é porque isso precisa da matéria física para poder gerar essa energia. E o nosso corpo ele tem vários campos. Nós temos o corpo elétrico, o corpo magnético, o mental, a consciência, tá certo? Sim. Que isso se expande, então nós temos vários níveis energéticos que compõem os nossos níveis de energia ou corpos. Então, como a gente tem a composição da energia elétrica e da energia magnética, quando você faz esse movimento, aí você cria um campo eletromagnético. E aí é a tua intenção. Eu posso criar um campo eletromagnético ou um pulso eletromagnético, que vai dar choque, pode dar choque. E simplesmente um pulso magnético. Cada um vai ter uma influência. Cada um vai ter uma atuação e uma aplicação no trabalho. Eu preciso falar uma coisa aqui, que eu preciso falar isso. Gente, eu fiz o curso com o Júlio há quase 5 anos atrás de apometria. Né? E o que o Júlio está falando aqui é de uma propriedade tão grande que vocês não têm noção. O Júlio, ele chega a formar pessoas do Brasil inteiro. Vem gente de todos os lugares fazer o curso com ele. A ele foi dada essa missão de fazer essa formação aqui no estado de Alagoas, em Maceió, né? Nossa cidade. E assim, quando eu comecei a aprender a apometria, eu não sabia, né, o que é que se aquilo estava certo, estava errado. Durante o curso, eu me lembro que eu perguntei uma vez ao Júlio, muita gente, eu não sei se ele se recorda muito de mim. E eu era diferente, eu não era loira na época, né? Aí eu lembro que eu disse assim para o Júlio,
Como é que eu vou ter certeza que isso que eu estou vendo é real? Né? Porque eu sou uma médio-vidente. E ele disse assim, peraí, alguém viu isso aqui? Alguém, todo mundo começou a levantar a mão. Eu vi. Foi comprovado que o que eu estava vendo era real. E a partir dali, eu me tornei também uma apômetra, porque eu fiz o curso com o Júlio. E é incrível a apometria, ela é incrível, gente. Eu precisava falar isso, tá? Vou pegar só um gancho que é importante para os médiuns. O médium, principalmente o médium iniciante, ele tem dúvidas. Ele tem insegurança. Mas ele tem que expor aquilo que ele percebe e vê. Porque quando ele se coloca, ele exterioriza aquilo que ele está percebendo, ele consegue confirmar com outros. E ao confirmar com outros, ele começa a ter segurança. E aí ele começa a se permitir e a participar, e a se doar, e a trabalhar. Mas existe esse processo de dúvida, de medo, de incerteza. Será que eu estou vendo? Será que eu estou criando? Será que é coisa da minha cabeça? E aí, quando você começa a ter a confirmação através de outros, e, como você disse, uma turma de 30 pessoas, provavelmente 5, 6, 10 confirmaram que viram. Claro que não veem a mesma coisa, eles têm uma percepção, porque existe uma coisa chamada frequência. Então, como a gente trabalha na física, a física, o que é frequência? E o que é amplitude da onda? Você, um espírito inferior, você vai ter uma frequência baixa, comprimento de onda longo, que são os picos. Nós, que somos intermediários, inferiores ainda, mas um pouquinho melhorados, vamos dizer assim, vamos nos permitir nos colocarmos assim, estaríamos com uma frequência, com um comprimento de onda, os picos um pouquinho mais próximos. E por que eu digo isso? Porque quando você está trabalhando, você está se doando e você se conecta com a espiritualidade. Ao se conectar, a sua frequência se eleva. Quando você termina o trabalho, você vai para o seu carro e você começa a se estressar no trânsito, a sua frequência desce. Aí você volta para o comprimento de onda longo. E os espíritos superiores, um comprimento de onda curtíssimo. Os picos são muito próximos. Então é como se você visse aquela... a peça que mede, né? Que seria o pulso cardíaco, muito do céu, as ondas cerebrais, muito próximas, e aquilo ali vai determinar a frequência. Então, o que acontece? Por termos uma frequência muito baixa, a gente tem percepções que às vezes são nossas, anímicas, temos percepções que são de espíritos inferiores, e podemos ter a percepção dos irmãos trabalhadores. No início, nós vamos ter uma influência muito grande daqueles que se afinizam conosco, em função da nossa frequência. À medida que você vai se melhorando, vai se policiando, orar e vigiar, esse é o ponto. À medida que você ora e vigia, orar no sentido mais lato, que é meditar, você estar em comunhão, você se preocupar com as pessoas, isso é o estado de oração. Orar não é você fazer o Pai Nosso, não, é o estado de oração. Isso. É você estar em comunhão e se preocupando e fazendo bem. Isso é o estado de oração. Sua frequência sobe. E aí você começa a ter contato com os espíritos amigos. Porque aí você vai dizer, mas por que se eu estou médio e eu tenho os espíritos amigos permitem que esses se aproximem? Eles não permitem, sou eu que permito. É a minha vibração que faz com que os afins se atraiam. Então, a gente brinca muito, né? Diga quem tu és, que eu digo com quem tu andas. E não com quem tu andas, que eu digo que tu és. É o contrário. Eu é que atraio as minhas companhias. Então, só fazer esse ato desse ponto. Voltando à apometria, então nós começamos em 2008 a receber esse livro. E como é que funcionava eu receber o livro? Que é a Apometria Transcendental do Espírito, Medicina Transcendental do Espírito. Esse nome ele surgiu porque, a princípio, nós iríamos colocar apometria, uma abordagem cristã. E aí a gente começou a conversar. Por que apometria, abordagem cristã? Os outros não eram cristãos? Porque quando você coloca um título, ele passa a ser excludente em relação aos outros. Isso, então, se ela é cristã, os outros não são? E aí a gente começou a questionar esse título. Faz sentido. E aí nós desistimos do título para que não criasse uma situação de excludência e até de crítica, e veio por consenso
já que tinha apometria, medicina do espírito, de Lacerda. Aí a gente trouxe um salzinho a mais. A medicina que transcende, porque nós temos a medicina humana, que é a medicina tradicional, que vai tratar do corpo físico. Sim. Temos o psiquiatra, temos o psicólogo, que vai tratar do emocional, mas não vai tratar do corpo astral. E aí, por isso, vem a apometria, medicina transcendental, porque ela transcende a medicina oficial. E vamos tratar do espírito. A diferença desse nosso livro é que, se você pegar Lacerda e todos os livros, eles vão trabalhar muito na obsessão. E o nosso livro, ele trouxe protocolos de tratamentos médicos de várias patologias físicas. Eu quero esse livro. É um tesouro, minha gente. Inclusive, você depois coloque Vou colocar sim para vocês. E podemos até no dia, no momento da transmissão, você abrir para que algumas pessoas se inscrevam, e aí você define os 3 primeiros que pedirem. Que legal. Aí é uma corrida. Vocês estão vendo aqui, né? E aí os 3 primeiros que pedirem, eu vou encaminhar os 3 livros para Sinara, e a Sinara vai direcionar. Claro que se for pessoas de Alagoas, ótimo, é fácil vocês virem buscar. Se forem pessoas de outro estado, que pode ocorrer, nós só vamos solicitar que enviem o valor do frete do correio, porque senão a Sinara vai ter que ter esse custo. E aí não seria justo. É incrível demais. Então fica 3 livros já condicionado, prometido, para que você faça vamos dizer assim, esse sorteio, digamos assim, né? E aí você pode dar esse critério, os 3 primeiros que ligarem. Pronto, tá, gente? Foi definido aqui pelo Júlio. Ele não trouxe o livro hoje, mas já está definido aqui. Eu vou mostrar para vocês. Assim que ele me der esses livros, vou publicar. E os 3 primeiros que falarem podem vir buscar os livros aqui, tá certo? Esse livro que o Júlio está trazendo, gente, são 15 anos de estudo, onde ele fala não só sobre a questão, como ele mesmo disse aqui, né, geralmente a gente, quando trabalha com apometria, a gente trabalha muito com a questão de desobsessão, como eu trabalho, com a questão mais de desobsessão. Também trabalho com cirurgia espiritual, mas assim, não de uma forma como o Júlio está colocando. E esse livro é um tesouro para todo apômetra e para todo aquele que quiser aprender a apometria, gente. Ele tem, podemos dizer que ele se divide em algumas partes. Ele tem uma parte filosófica, assim, uma parte que fala da reforma íntima, e a parte que vai falar sobre os tratamentos de desobsessão, a forma como você pode se autotratar para evitar a obsessão, como você pode afastar um espírito ou uma energia que esteja vinculada a você, porque tem o protocolo e o livro ensina como fazer. Ele não é um livro de romance. Ele não é um livro, ele é um livro técnico. E nesse livro, ele inclusive vai ter o protocolo de passo a passo como você deve proceder para fazer o trabalho. Inclusive, qualquer casa espírita de qualquer estado que pegar esse livro, criar um grupo de estudo, após a leitura final e o grupo de estudo utilizando as técnicas, ele vai poder trabalhar com a apometria. Mas isso não exclui o curso, né, Júlio? Porque eu estou no Rio Grande do Sul, estou em São Paulo, estou no Amazonas. Então, com o livro, eu posso criar um grupo de estudo e esse grupo de estudo se capacitar a trabalhar com as técnicas que o livro traz. E aí, voltando, o que a gente fez com esse livro? Primeiro, desmistificar algumas posições que, como eu disse, Divaldo, no primeiro momento, questionavam, depois ele mudou, e muitos espíritas questionam, que eram algumas coisas que continha no livro de Lacerda e que causavam uma certa preocupação ao espírita. Exemplo, salto quântico ao futuro. Olha só, já estamos falando de uma coisa diferente, salto quântico ao futuro. O que é um salto quântico? Se você pegar o elétron ele trabalha em órbitas com uma certa distância do átomo. Quando ele recebe uma carga, ou perde carga, ele se afasta ou se aproxima do núcleo. Quando ele sai de uma camada para outra, isso é chamado de salto quântico do elétron. Ele sai daqui, desaparece e aparece aqui. Você não consegue medir. O duplo quântico. Esse é o salto quântico. Então o elétron, quando ele dá um salto de uma camada para outra, ele deu um salto quântico.
Tá certo? E aí o que é o salto quântico? É você sair de um determinado campo para um outro campo, de um determinado momento para outro. E aí como funciona o salto quântico na apometria? Você, no Lacerda, você vinculava o médium, o espírito ao médium, e o espírito vinculado ao médium, ele dava os pulsos para o salto quântico ao futuro. E aí o que o Lacerda dizia? Que quando esse espírito ia levado ao futuro, ele ia passar por experiências matemáticas, porque ele não vivenciou isso, mas isso é como se fosse um universo paralelo, tá certo? Aí a gente vai para a teoria das cordas, vai para multiverso, então seria como se tudo que ele já angariou projetasse o que aconteceria com ele lá no futuro. O que seria muita dor, muito sofrimento. E aí, no Lacerda, ele diz, se o espírito se desligar do médium, nesse futuro, então, se ele se desliga do médium, então é real. Ele poderia ser ovoidizado. Aí vem a pergunta dos espíritos no nosso livro. Quem seria o responsável pela ovoidização, vou usar esse termo, desse espírito em função dele se deslocar do médium? Quem seria o responsável? A equipe espiritual que permitiu? A equipe de trabalho que levou? A espiritualidade não permite que isso aconteça. Embora todos acreditem que façam isso, levando o espírito ligado, a espiritualidade não permite. E aí ele nos trouxe uma forma de resolver isso, que é levar a consciência. Sim. Você não leva o corpo astral. Entendi. E aí você leva a consciência? Também não. É uma hipnose. Entendi. Você hipnotiza o espírito. Exatamente. E ele vai ter a sensação, ele vai se perceber naquele futuro. Isso mesmo. Porque ele tem uma indução. Então, a consciência dele é levada a vivenciar situações projetadas matematicamente em função daquilo que ele já fez. Sim. E ele sofre. Porque ele está vendo aquilo. Porque ele está vendo. É a consciência. Ele não sofre em corpo. Então, não existe risco dele se desligar de ninguém. Sim. Porque ele não foi. Sim. E aí, acabou esse problema da ovoidização. Então, você faz a projeção da consciência, leva a consciência dele ao futuro, a partir de pulsos magnéticos e de uma sugestão. Você pode usar até algumas situações que poderiam te ajudar a criar alguns objetos. Por exemplo, nós temos aqui o terceiro olho. O terceiro olho é como se você pegar o olho de Horus, você vai ver que é essa característica do terceiro olho e que é igual ao nosso hipocampo. Se você pegar o hipocampo, ele tem a formatação. Então você se vincula o espírito, tá certo? Ao espírito, uma determinada imagem. Eu posso criar uma safira. Sim. Um objeto. E essa safira eu posso botar numa pirâmide, posso botar numa esfera. Então imaginemos, criamos uma pirâmide, criamos uma safira dentro dessa pirâmide e vinculamos ao terceiro olho dele. Esse objeto é que vai ser projetado. Só que ele está vinculado de tal forma, hipnoticamente, que ele está vivenciando através do objeto que foi projetado. E não o corpo físico dele, astral. E aí esse objeto vai transmitir para ele todas as sensações. E ele vai sentir o sofrimento de acordo com aquilo que ele projetou em função dos feitos dele. E aí acaba o risco do salto quântico ao futuro que nós tínhamos na apometria. Então esse é um dos pontos que nós trazemos diferenciados. E aí no livro de Lacerda ele fala que o salto quântico ao passado também teria o mesmo problema da ovoidização. Não existe isso. Por quê? Porque eu estou levando ele a situações que ele já vivenciou. Aquilo já está nos arquivos mentais dele. Seriam registros acásticos. Esse pode ser um termo utilizado. Então nos arquivos mentais dele existem o quê? As consciências. Os níveis de consciência, que são as várias vivências que ele teve, tá certo? Hoje eu sou Júlio. Ou estou Júlio, mas eu já posso ter sido Maria, Joaquim, Pedro. Então, a cada vivência minha, eu crio um nível. E esse nível fica arquivado. Aqueles em que eu ainda não consegui resolver todos os problemas, vamos dizer assim, eles vão ficar guardados no meu mental inferior, que é um dos corpos. E ele tem arquivos. Então, vão guardar essas vivências que ainda não foram resolvidas no mental inferior. Aquilo que eu já consegui ultrapassar, que eu já consegui me sublimar, vamos usar esse termo, é muito forte sublimar, mas vamos usar esse termo, eles vão para o arquivo do mental superior, porque isso já está incorporado ao eu espiritual, já faz parte do eu moral. E aquilo que eu ainda preciso vivenciar em outras
situações, em outras encarnações, vão estar no meu arquivo mental inferior, e à medida que isso vai acontecendo, à medida que eu vou experienciando nova vida, alguns arquivos são disponibilizados, não todos. Tipo downloads? Seriam os downloads, onde você vai vivenciar situações que têm relação com vidas passadas e que, ao experienciar isso, você vai ter oportunidade de se melhorar. E aí vão as vivências com a família e outras situações. É muito interessante. De repente me deu uma tosse, minha gente, que eu não consegui me controlar. Mas consegui, no final consegui. Porque eu me lembrei, e me veio uma lembrança muito forte de uma leitura de registro acástico que eu fiz. Eu faço leitura de registro, Júlio. E quando a gente faz esses pulsos durante também a leitura de registro, a gente se remete às dimensões que a gente precisa fazer a leitura de registro. Né? E é muito semelhante a essa questão da apometria, dos pulsos da apometria. E é realmente o pulso que faz com que a gente vá naquele lugar. Eu costumo também utilizar alguns símbolos, que são símbolos de reiki, né, Lahananá e tal. Mas assim, quando a gente vai, a gente consegue voltar no passado, a gente consegue ir também em linhas do futuro. E é assim, é tão nítido como se eu estivesse conversando com você aqui. É como se eu estivesse dentro de um filme. Eu estou aqui, vamos dizer, né? Eu estou aqui olhando essa conversa. É assim que acontece na leitura de registro, que eu acho que é semelhante a isso que acontece na apometria. Desculpa aí, a garganta. Fica à vontade, gente. Então, voltando a essa desmistificação, esse foi um dos pontos, que era o salto quântico ao futuro. E no livro tem alguns registros de situações que lá diz levar ao magma. Mas não se leva o espírito para o magma. O que seria o magma? Magma da Terra. É o centro da Terra. Centro. Então são energias mal qualificadas. Essas energias mal qualificadas, a gente até direciona para o centro da Terra, que ele vai ser queimada. Esse é o objetivo só. Sim. É a natureza. A natureza absorvendo a natureza. Sim. Não se leva espírito para locais onde ele vai ter sofrimento. Espírito, a equipe de apometria não define para onde o espírito vai. Quem define para onde o espírito vai, primeiro, é o padrão vibratório dele. E segundo, a equipe espiritual responsável no plano astral pelo acolhimento dele e identificação das necessidades. Eu posso ter um espírito que vá para uma região consciencial. Aí o que é uma região consciencial? É uma região dentro do padrão vibratório dele. Então pode ser uma área muito ruim. Sim. Porque o padrão vibratório dele pode ser um padrão muito baixo. Então ele vai para uma região aonde a consciência dele leva. Só que com uma diferença, ele vai estar sozinho nesse local. Ele vai estar circunscrito, sem poder atuar sobre ninguém. Aí imagina, essa pessoa numa região aonde ela não pode extravasar o mal dela para ninguém. Ela vai fazer o quê? Vai pensar. Não tem escapatória. Ela vai pensar. Olhar para dentro. E aí quando ela olhar para dentro e ela realmente entender que precisa se modificar, ela é auxiliada. Mas quem define isso são os espíritos. Na apometria, o que nós fazemos? A apometria não é uma técnica milagrosa. Ela não vai curar ninguém, porque a cura começa dentro de você. A cura começa na sua fé. A cura começa no seu merecimento. A espiritualidade e a equipe encarnada vão emprestar as energias e as técnicas, mas vai depender de você. Nós temos um caso que está no livro, e essa pessoa, eu gosto de citar, porque ela era uma aluna do curso, e nós fizemos uma cirurgia nela durante o curso. E ela depois trouxe os exames e permitiu que nós colocássemos os exames no livro dela. No livro. Claro que não citou esse nome, mas para mostrar, nós mostramos o que aconteceu. Sim. E aí, numa quarta-feira, que não era dia de curso, de estágio, né? Tem um estágio, a gente faz o curso durante 4, 15, 5 meses, e aí no ano seguinte, a partir do final do curso, as pessoas participam de um estágio conosco, para ter a formação. Sim. Então ela passa por um período de estudo e depois por um período de técnica e aplicação da técnica no estágio. Sim. E em média, você tem entre o curso e o estágio 1 ano e meio. As pessoas
eu digo que um ano e meio é pouco, mas seria a média do aprendizado. Então, essa pessoa, ela tinha um cisto no fígado. E ela fez um exame em abril, passou pelo tratamento, no estágio, não foi nem na reunião tradicional, e fez o exame depois em maio. E aí ela veio me mostrar que o cisto tinha sumido. Ou seja, ela tinha outras patologias que ela precisava continuar sendo tratada na medicina tradicional, nas reuniões espíritas, mas aquilo foi resolvido. Aquilo desapareceu, foi desmaterializado. Por quê? Pela fé. Pela fé. Ah, mas teve a participação do grupo encarnado com a energia, com a técnica? Sim, mas foi a fé dela. Mas ela se permitiu, ela né? Se permitiu. Ela acreditou. Ela acreditou, ela quis. Porque tudo precisa passar pelo querer. Tudo precisa passar por eu me disponibilizar. Tudo precisa passar por eu ter fé. Então, se eu dissesse assim, Júlio, eu tenho uma pessoa que eu queria muito ajudar ela com a apometria, mas ela não acredita nisso. Não adianta, mas eu posso fazer isso? Olha, eu tenho reservas. Por que reservas? Se você não autoriza e eu vou fazer alguma coisa por você, sem a sua autorização, eu estou ultrapassando o seu livre-arbítrio. É verdade. E a base espírita é o livre-arbítrio. Sim. Aí vamos para um outro fator. Vamos imaginar que nós façamos esse tratamento. E é um tratamento físico. Ela pode conseguir a cura? Pode até sim. Mas ela vai contrair de novo a doença. Porque ela não vai se modificar, ela não vai mudar as energias que transitam sobre ela, e aí ela vai ter uma outra situação, um outro evento, que ela vai adoecer. Faz todo porque sentido. Ela não se modificou. Então, não basta ser curado, você tem que se modificar. Jesus não dizia, vai, não peque mais? Então, é mais ou menos por aí. Vai, se transforme. Ajuda-te que eu te ajudarei. Exatamente. Também, né? Então, isso é importante. Agora, você fez uma pergunta, é válida. Você tem um filho. E você pede pelo seu filho. A gente vai tratar? Vai. Agora, existe um problema. Esse filho vai conseguir a cura? Talvez não. Por quê? Porque ele não quer. Se ele for criança, aí é diferente. É diferente. Mas um adulto que tem livre-arbítrio, tem já a sua formação completa, é diferente de uma criança. Embora, mas é um espírito milenar, não importa, mas é uma criança e ele hoje ele tem aquela idade mental. Então é diferente. E aí pode ser feito e o tratamento é feito. Mas é um adulto. Aí o que nós podemos fazer? Imagina que é uma obsessão. Aí eu afasto todos aqueles espíritos que estão obsediando ele. Muito bom. E aí? Ele mudou? Não. O que ele vai fazer? Vai tudo voltar a acontecer de novo. Só que pior. Nossa. Por que pior? Na Bíblia diz, havia um espírito, ele foi afastado e a casa ficou vazia. Quando se fala na Bíblia, casa mental, ficou vazia. Sim. E voltaram 7. Isso está em Lucas. Ou seja, volta o dobro praticamente. Por quê? Porque a gente afastou um espírito que talvez fosse simples, uma obsessão simples, e aí quando você afasta uma obsessão simples, os inimigos dele, afasta, então vamos botar um mais forte. Sim. Então, para ver se isso, né? Se quando você mexe naquilo que a pessoa não pede, naquilo que ela não quer se transformar, ao invés da gente fazer um benefício, a gente pode estar fazendo um mal. Então isso tem que ter muito cuidado. Então eu tenho reservas em tratar pessoas que não querem tratamento. Agora, aquelas que pedem um tratamento, têm a consciência do tratamento. E mais importante, se preparam para o tratamento. Não adianta você pedir um tratamento e aí na segunda-feira vai ser o seu tratamento. Aí você durante o dia fez tudo de errado. Brigou, se indispôs, comeu comidas pesadas, bebeu, fumou. Você tem que se preparar. É como uma cirurgia. Quando você vai para o hospital, você não passa por um período de abstinência de comida, de determinadas substâncias, para que você possa fazer a cirurgia ou determinado exame. É a mesma coisa no processo espiritual. Tanto alimentar quanto mental. Você tem que se abster de algumas coisas. Para que você esteja preparado e predisposto para receber. Porque senão você não vai estar. É interessante. Faz todo sentido o que o Júlio está falando, gente. Porque, assim, se eu for levar isso para um atendimento, né? Todo mundo sabe que eu sou terapeuta quanto. E eu atendo aqui. Esse lugar que a gente grava é o meu consultório. Quem não sabe,
Quem sabe já sabe, quem não sabe está sabendo agora, né? Então, assim, eu falo muito para os pacientes quando vêm aqui, eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a sua. E é receitado, tem um remedinho, o remedinho trabalha a consciência, né? Então é passado várias ferramentas, né, energéticas, dentre elas, né, tem coisas muito que dependem da pessoa também. É como o Júlio está falando, se a pessoa não quiser, não adianta, tudo volta, e é como se você estivesse enxugando um gelo. Sim. Né? E existem que são, vamos dizer assim, patologias que são kármicas. E a pessoa precisa passar por aquilo. Existem patologias que são adquiridas em função do comportamento, da alimentação, da atitude mental. E é mais fácil você curar uma adquirida se a pessoa quer se transformar. A patologia, quando ela é kármica, é uma escolha antes de reencarnar. Então, às vezes, você consegue uma moratória, mas não a cura. Isso aí. Então, tudo tem um caminho e uma razão. Uhum. Então, voltando ao que eu quis dizer, a apometria, ela não vai fazer milagres, mas ela pode, sim, ser uma ferramenta maravilhosa de desobsessão, uma ferramenta, uma técnica espírita, inclusive, de tratamento, tanto do corpo quanto do espírito. Essa é a vantagem desse livro que nós trazemos, porque nós tratamos o corpo físico e o espírito. Então, eu posso fazer uma cirurgia no corpo físico. Então, a pessoa tem uma patologia. Nós vamos trabalhar no mesmo momento do trabalho, no corpo físico, dirigindo energias, determinando o procedimento segundo o protocolo daquela patologia, seja um câncer, seja um problema cardíaco, seja um processo de aneurisma, enfim, como também uma doença psicossomática, tá certo? Uma depressão, um autismo, uma bipolaridade, o autismo também. Todas vão ter no corpo astral uma situação específica e as raízes. Mas no corpo físico também. Só que muitas dessas doenças, o corpo físico, a medicina atual não consegue identificar a razão. O porquê. Por exemplo, o autismo, existem microfissuras no corpo, no bulbo cerebral, na estrutura da coluna, em toda a linha do cérebro, partes do cérebro, que a medicina atual ainda não consegue captar. E aí, na apometria, a gente consegue ver, através da visão dos médios, que existem aquelas microfissuras imperceptíveis ao olho nu e ao olho mecânico, vamos chamar assim, hoje. E aí a gente trata disso. E aí nós temos relatos de pessoas que tinham autismo e tiveram uma melhora bastante acentuada. Tá certo? E coisa linda. Hiperatividade também, a gente tem tratamentos com hiperatividade, gente, uma série de tratamentos. Coisa linda, vocês estão escutando nós isso. Nós temos mais ou menos descritas 12 ou 13 patologias com o procedimento espiritual e energético no corpo físico. Agora, tem que manter a medicina tradicional. Sim, sim. Não é porque você faz um tratamento na casa espírita, não importa a técnica que você vai usar, seja a apometria ou os trabalhos tradicionais, que você vai deixar de ir ao médico. Você tem que ir ao médico. Verdade. Porque você precisa também tratar da matéria. Físico, Então, você tem uma inflamação, você vai precisar trabalhar aquela inflamação. Você, às vezes, precisa passar por uma cirurgia. Sim. Só que quando você fez o tratamento espiritual, aquela cirurgia, ela já vai ser mais fácil. E o resultado vai ser melhor. Nós tivemos um caso de um aluno também, que ele ia fazer uma cirurgia no dia seguinte à aula. E ele tinha um cisto na base da coluna. E aí, naquele dia, ele pediu para ser tratado. Ele foi para uma sala, onde houve a imposição de mãos com as técnicas. Dentro da sala de mediúnica, vamos chamar assim, houve o trabalho primeiro de desobsessão, que é importante. Depois o tratamento, o trabalho da cirurgia espiritual, porque você primeiro faz o processo de desobsessão, para depois fazer o trabalho de tratamento espiritual, propriamente dito, da cirurgia. E quando ele retornou, 30 minutos depois do trabalho, porque ele ficou um tempo ainda deitado na maca, ele estava tonto,
como se ele tivesse sido sedado. Uma coisa super interessante. E aí, no dia seguinte, ele foi à cirurgia. Quando abriram, o cisto estava solto. Ele não estava mais ligado a nada. Então, isso é uma coisa super interessante que a gente teve a oportunidade de vivenciar. E outras situações que a gente vivencia nos trabalhos. Mas sempre colocando apometria, ela é uma técnica espiritista, sim. Trazidas pelos espíritos superiores, sim. Que pode ser utilizada na casa espírita, sim. Entenderam, né, gente? Agora me diga uma coisa, Júlio, sobre implantações de chips e implantes negativos e ovoides. Durante a apometria, é possível observar um apômetra vários tipos de chips, de implantes que a gente consegue enxergar ali, quando a gente desdobra os corpos. Me diga uma coisa, Júlio, quando a gente faz essa retirada desses chips e desses implantes, de que forma é possível a gente descartar os chips e os implantes? A gente tem o auxílio das entidades ou a gente descarta isso de uma forma etérica, de qualquer forma? E que tipo de chips e implantes você já viu por aí? Hoje a gente fala, é interessante, você pega a literatura, se fala muito em chip, e, às vezes enclavas, conchas, cunhas, isso já é uma coisa arcaica, superada. Arcaica, chip já é superado. Endoesqueletos que são colocados, também isso tudo já é arcaico. Hoje existem, vamos dizer assim, não são equipamentos, são tecnologias, são orgânicos. É orgânico mesmo. Então, aracnídeos e tudo mais. Exatamente, que não é mais um chip. Não se chama mais chip. Não é mais chip. Um aracnídeo, um ser desse que é plasmado pela espiritualidade, ele tem vida própria. Ele independe de uma ligação com um obsessor tomando conta, de um local específico onde você precisa estar acompanhando e retroalimentando aquele chip ou aquele equipamento para que ele possa atuar sobre o corpo astral. Ele se retroalimenta do próprio corpo do paciente, do próprio corpo astral do paciente, porque ele se liga aos centros nervosos e ele, com seus tentáculos, ele se ramifica e ele se movimenta. Verdade. E ao se movimentar é mais difícil identificar. Então, no livro, a gente mostra qual é a técnica para a retirada desses seres orgânicos. Que a gente não pode chamar de dispositivo, porque é orgânico, então não é um dispositivo. Tá, mas certo? Tem até literaturas que falam de dispositivo orgânico, mesmo. Né? Mas até nós usamos isso no início, mas já no livro, a gente já numa revisão, nós trocamos. Trocou, porque não cabia. E aí, o que acontece? O chip, você pode retirar assim, você pode ser o espírito que colocou retirando, ou qualquer equipamento que ele coloque. Ou a própria equipe espiritual pode retirar. O descarte, você pode descartar simplesmente pulsando, queimando. Quando você pulsa queimando, aquilo é queimado. Tá certo? Normalmente... O chocurei também pode ser utilizado para fazer esse descarte? Como limpeza. É uma técnica que não é uma técnica utilizada na apometria. Tá certo? Então, quando a gente for para o livro, a técnica de apometria é o que? São os pulsos energéticos. Certo. Então, através do pulso, eu vou determinar queimando. Entendi. Só em fazer isso, aquele elemento... Mentalizando, dando uma região. Por exemplo, quando a gente tem um bolsão, vamos imaginar um bolsão. Porque você tem livros aí que falam em desfazer colônias. Não é tão fácil desfazer uma colônia. E ninguém desfaz colônia como se fosse cacho de banana. Não, desfazer uma colônia é uma coisa muito complexa. No livro tem descrito. Tem descrito. Meu Deus, eu preciso desse como é que funciona o desfazer de uma colônia. Isso vem de um planejamento superior. Até chegar à equipe espiritual, que não obrigatoriamente vai estar desencarnado na sessão espírita, mas ele vai estar desdobrado. Então, existem os encarnados, há necessidade dos encarnados para desfazer uma colônia, só que vai ser desdobrado, e não obrigatoriamente numa sessão espírita. Nós tivemos a felicidade de ter, durante o trabalho do livro, a descrição de um desfazimento de uma colônia.
Foi uma coisa linda. Agora, isso nem constou no livro, que é interessante, né? Vocês não colocaram? Não, isso não foi colocado. Ah, meu Deus, faça outro livro para falar. Teve, o livro, eu entendo, há 15 anos a gente teve uma série de coisas que foram trazidas que não foram colocadas no livro. Caberia, seria um outro livro. Faça outro livro seria um outro, relatando essas só que coisas. Não era o objeto. Desse livro, né? Aquilo era o que? Era um aprendizado para a equipe que estava se preparando para receber o livro. Então, uma série de experiências nós tivemos, foram mostrados os videntes e aqueles que não eram videntes através da descrição daquilo que estava acontecendo. Mas não era para estar no livro. Então, o desfazimento de uma colônia, a gente teve essa oportunidade. Não é uma coisa simples. Então, no livro nós temos o passo a passo para o desfazimento de uma colônia. Então, leiam o livro que vocês vão ter. Bem interessante. Mas não é uma coisa que seja tão simples. Então, voltando, o chip, você desfazer um chip é fácil. Desfazer uma colônia já não é tão fácil. E não é tão simples. Tá certo? Porque depende de todo um trabalho, todo um planejamento. Agora, aquele chip pode ser, se a equipe encarnada esqueceu de desfazer ele. E aí, o que aconteceu? A equipe espiritual conserta. Qualquer erro que a equipe encarnada cometa, a equipe espiritual vai consertar. São maravilhosos. Então, não existe a possibilidade, e se eu errar durante o meu procedimento? Não se preocupe, a equipe espiritual vai... Aí, e se eu continuar errando, a equipe espiritual vai continuar consertando e vai orientar. Pela intuição. Agora, por que ela não pega, e no momento que você erra, a equipe espiritual para o trabalho e diz que você errou? Porque não é caridoso isso. E para que eu vou fazer isso com aquele trabalhador que está ali se predispondo a trabalhar? Ele errou, mas não errou por intenção. E aí a equipe espiritual vai reprimir naquele momento, aí vai fazer com que ele se até porque recolha. A espiritualidade divina ela é maravilhosa. Exatamente. Né? Então ele vai se recolher. E ao se recolher, ele pode se fechar e a partir daí eu perder um bom trabalhador. Então a espiritualidade conserta, mas nem nos comunica. É verdade. É interessante. Júlio, me fala uma coisa. Durante a apometria, vocês trabalham com guardiões? Vamos lá. O que acontece? Nós trabalhamos com várias, vamos chamar de hierarquias espirituais. Você vai ter médicos, você vai ter enfermeiros, você vai ter espíritos que são responsáveis, construtores, você vai ter espíritos que vão ser responsáveis pela limpeza astral, e você vai ter espíritos como guardiões que são responsáveis pela contenção, por busca de um determinado espírito que não deseja estar naquele tratamento. Então, os guardiões, eles têm essa... Se você pegar em André Luiz, lá fala dos lanceiros. Sim. E ele descreve uma ida para resgatar um monge e a veneranda, que era a responsável, então ela explica que os lanceiros vão para proteger a equipe. Quem são esses lanceiros? São os guardiões. Uma coisa interessante, Júlio, falar sobre isso, porque durante os trabalhos de apometria eu percebi que, para mim, sempre vinha um Exu. Ele vinha muito sério e ficava sempre assim, de longe, como se estivesse observando e fazendo minha guarda. Depois começou a vir também Oxóssi. E eu sei entender essa ligação, né? E começou a vir até assim, seres estelares mesmo, sabe? Com outros avatares estelares, planetários. Eu não vou entrar no mérito dos avatares, tá certo? Certo. Eu vou me ater mais a técnica. As religiões mais próximas. Certo. O Exu, que você trouxe o nome. Exu é um nome. Sim. Na Umbanda é um orixá. Tá certo? Sim. Seria o intermediário entre os orixás e os seres humanos. Sim. Tá certo? Na Umbanda, ele é responsável pelo karma, para que a realização do karma. Sim. Ele tem essa responsabilidade. Então, ele está muito próximo do encarnado, acompanhando a sua evolução. Entendi. Aí você fala, mas eu via um Exu. Por que eu via um Exu? Provavelmente você tem origens ou tinha ligações com matriz africana. Meu pai era da Umbanda, gente. Aí você respondeu. Por isso, ele se apresentou para você como Exu. Que para você era mais fácil ele se apresentar dessa forma, que você ia entender o que ele representava. Imagina que se ele se apresentasse para você vestido, vamos usar aqui, como se fosse um templário. Eu não ia entender. Você não ia entender? Não. Vamos imaginar que ele se apresentasse
como um soldado do BOPE, você não ia entender, tá certo? Então ele se apresentou com uma roupagem que para você era fácil entender. E você saberia o que ele significava. Então você, quando o viu, você já identificou e você associou. É um Exu. Foi. Aí vamos tirar esse termo Exu, que no Espiritismo nós não utilizamos. Nós utilizamos o guardião. O termo guardião. Guardião, exatamente. Então, que são os lanceiros lá de André Luiz. Então, a gente não vai usar lanceiros, espadachins, não, guardiões. Guardiões porque guarda. E fazem a guarda mesmo. Exatamente. Eles são responsáveis por manter a harmonia no campo astral, inclusive nas casas espíritas. Só gratidão. Que há ataques às casas espíritas. E esses espíritos são responsáveis pela guarda. No livro, você vai ter descrição de ataques às regiões, nas regiões espirituais, a colônias. E como funciona as seguranças, que são cortinas energéticas, fala de agulhas de energia, canhões, canhonetes. É uma verdadeira guerra no plano astral. De catapultas, de bestas que são utilizadas. Bestas é um tipo de uma flecha muito grande. Que aí eles lançam contra energeticamente contra as de baixa, né? Não, eles lançam contra as colônias. As colônias. E aí, das colônias, cria-se os campos de proteção. Aí é que entra no nosso trabalho as esferas. Então, quando eu crio uma esfera de energia, e aí eu vou criar uma proteção, vamos ensinar a proteção. Então, eu me imagino, Júlio, eu quero me proteger. Aí eu crio uma esfera no meu cardíaco. Por que no meu cardíaco? Uma microesfera. Emoção. Sentimento. Elevo ao meu coronário. Por quê? Centro da inteligência, a razão. Aí eu associei amor e razão. Por quê? Porque se eu só tiver razão, eu não vou ter uma boa percepção e nenhuma boa decisão. Se eu tiver só amor, eu também não vou ter. Então, quando eu junto os dois, eu consigo equilibrar. Por isso eu elevo a esfera do cardíaco, subo ao coronário. E aí expando essa esfera a 3 metros de raio. E faço isso, expandindo a 3 metros de raio. 1, 2, 3. Essa é uma esfera magnética. É protetiva. É incrível. Nenhum espírito vai influenciar você com essa esfera. Olha, o pulso que ele deu agora, eu senti. Porque eu fiz a esfera. Eu vi que você fez. Eu fiz a esfera. Tá certo? Eu vi que você fez. Então, nesse momento aqui foi criada uma esfera. Sim. E o que essa esfera faz? Energias que tenham pululando aqui nesse ambiente. Formas, pensamentos, criações mentais são desmaterializadas. E os espíritos são afastados. E eles ficam nessa distância de 3 metros. Por que uma distância de 3 metros? Porque é uma distância razoável para que ele possa não se afastar, mas também não influenciar. Aí você vai dizer, mas por que você não quer que afaste? Porque para ele ser tratado. Porque se eu afastar ele, para que eu quero afastar? Não, eu quero que ele continue perto, sem influenciar. Para que ele, em algum momento, quando você procurar ajuda, ele esteja ali próximo para ser tratado. Eu não quero que ele venha a se evadir. Agora, eu posso criar uma esfera, outras esferas? Posso. Leia um livro. Existem outras esferas. Outras formas de proteção que são mais intensas. Essa foi a mais simples e que serve para 99% das pessoas. Criando uma esfera a partir do cardíaco, subindo ao coronário, expandindo a 3 metros. Só isso. Gente, essa esfera é feita e é perfeita. É perfeita, gente. É uma esfera de energia. E como é que ela funciona? Por ser magnética. A sua intenção qual foi? Olha só. Não é te proteger? Proteção. Se é proteger, ela vai repulsar. Então ela é uma esfera repulsiva. É como se fosse um colchão energético que o espírito bate e volta. E volta. Não tem acesso a você. E não vai sofrer nenhuma ação sobre dessa esfera. Ela só é protetiva. Entendi. Tá certo? Entendi. Mas existem outras esferas que não sejam protetivas? Existem. Olha. A esfera é a intenção. A mesma esfera que é protetiva, vamos chamar, como eu usei esse termo, cria uma esfera magnética. Vamos lá, vou criar uma esfera aqui na sua casa. Criando a partir do centro da sua casa, se expandindo a 10 metros dos limites da sua casa. Uau. Ela já foi. Então a sua casa está toda protegida. Sim. Ok? Sim. O que acontece?
Quem está dentro foi expulso. Sim. Quem está fora não entra. Mas aí eu estou querendo fazer um tratamento na sua casa, envolvendo a sua casa com uma esfera. Olha a diferença. Sim. Na outra eu criei a partir do centro. Do centro. A outra eu envolvi. Sim. Quando eu envolvo, quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Não entra. Uau. E aí eu vou fazer o tratamento da casa, da família. Sim. Aqueles espíritos que estavam ali não fugiram, porque eles estão Dentro, envolvidos da esfera. E aí eu consigo capturar todos eles e levar para o tratamento. Se eu fizer só a esfera repulsiva a partir do centro, aí eles foram embora. Sim. Tá certo? E podem voltar, e podem né? voltar. Quando eu vou fazer um tratamento, sempre quando eu vou fazer um tratamento, eu envolvo o local, a casa, o hospital, enfim, aquilo que eu for tratar, a residência, o quarto, com uma esfera magnética. Para quê? Para quem está fora não entra, quem está dentro não sai. E aí, segundo passo, vamos recuperar, recolher esses espíritos. Terceiro passo, vamos tratá-los, encaminhá-los. E depois nós vamos tratar o paciente. Intenção. Essa é a intenção. A esfera é a intenção que você tem. Pode ser repulsiva ou pode ser uma esfera de contenção. Existe uma responsabilidade muito grande, sim, né, Júlio, de um apômetra? Sim. Porque se tudo é intenção, se tudo é um tudo pensamento, né, que tem um poder inimaginável, se você intenciona de uma forma errônea, então você está sendo responsável por algo negativo também. No livro tem uma descrição das 3 esferas que podem ser feitas. E a última esfera, a mais próxima do corpo, que é uma eletromagnética, ela pode ser elevada até uma certa potência. Só que essa potência, ela não pode ultrapassar daquela que está informada no livro. Por quê? Porque se ultrapassar, o choque que é dado no espírito, se ele conseguir chegar nessa esfera, porque ela é a terceira de 3, de fora para dentro. Tem uma magnética, tem uma eletromagnética e tem uma eletromagnética elevada à potência. O espírito, para chegar nessa esfera, ele teria que passar por essa magnética, passar por essa eletromagnética, ele tem que ser muito forte mentalmente, para chegar aqui. 99% dos espíritos ficam aqui, só bate no colchão. Aqui ele vai levar um choque de alerta. Aqui vai ser um pouco pior e ele pode sofrer, se eu elevar uma potência muito grande, uma ação até de ovoidização. Nossa. E aí a gente é responsável. A gente é responsável. Então, a técnica, ela existe, mas tem que saber ser utilizada. É. Pois é, gente. Então, assim, Júlio, fale quando vai ser. Já foi lançado esse livro? Esse livro foi lançado há 3 anos atrás. Já vendemos 800 cópias. Mas você vende aonde? Qualquer livraria? Ele tá no Instituto Holístico, sim, ele está na internet, na Amazon? Na livraria, na Aliança Espírita de São Paulo. A gente depois vai passar o site para você. E tem na leitura no shopping. Ah, gente! É só ir das duas livrarias de leitura no shopping que vão encontrar o livro de apometria. E se quiserem, podem ir na livraria no TRT, tem uma livrariazinha lá no Tribunal do Trabalho, que também tem o livro. E se também quiserem ir no SESMAC, tem uma livrariazinha na rua principal do SESMAC, que é a mesma, que é uma filial do TRT, que também tem o livro. Então hoje, em Maceió, nós estamos em 4 livrarias. 4 livrarias. E na internet. E no Instituto Holístico. Vou deixar aqui no link, tá, gente? O link para vocês comprarem o livro, que é muito importante, Apometria, Medicina Transcendental do Espírito. E outra coisa, não sei se o Júlio tem muito tempo para isso, né? Mas eu vou puxar o máximo que eu puder. Júlio, teve situações durante uma sessão de apometria que veio um mago negro. E esse mago negro não se denominou mago negro para mim. Ele se mostrou de uma forma que eu percebi, eu vi que ele era e ele até em certo momento ele olhou para mim com fúria, mas depois ele riu. Ele riu como se dissesse, ela não pode tanto assim, né? Ela está achando que pode fazer muito, mas não pode tanto assim, né? Mas ele, em certo momento, ele fixou o olhar no meu. O olhar dele era 2 pontos de bola vermelha que piscava, né? Ele olhava para mim, mas assim, o que eu achei interessante é que ele, muito educado, porque isso é uma característica que eu comecei a perceber dos magos negros, muito educado, não, em nenhum momento ele
partiu para cima, nem me ameaçou, ele só olhou para mim, fixou olhar no meu, ficou parado um monte de tempo, depois olhou, riu, fez assim e foi embora. E eu fiquei sem entender o que era aquilo, fui pesquisar, fui tentar entender, fui atrás de várias coisas para entender o que aquilo significava, e até hoje eu não sei. Não sei o que foi. Eu não sei se eu vou poder contribuir na sua dúvida, mas eu vou trazer a experiência que nós temos nesses 20 anos em apometria. Primeiro, o que é um mago negro? O mago negro é um espírito com autoconhecimento, com um poder mental muito grande e que ele tem uma capacidade de se manter no plano astral por longas datas, sem reencarnar. Isso faz com que o corpo astral dele também vá se deteriorando. Ele vai se ovoidizando. Mas ele se apresenta para você, por ideoplastia, com uma forma. Que pode ser com manto, pode ser como se fosse um eclesiástico, enfim, ele pode se apresentar de várias formas. Mas o principal é que ele tem um poder mental, uma inteligência e um conhecimento muito grande. Na apometria, desses 20 anos, posso contar nos dedos as experiências com o mago negro. Porque na literatura, a gente também, o pessoal fala em mago negro como se fosse banana, e não é. Então, aos poucos que nós tivemos contato nesses 20 anos, não vou enumerar quantos, mas são muito poucos, e quando você imaginar poucos, são poucos mesmo, tá certo? 1, 2, por aí. São poucos. Sim. E aí o que acontece? Eles se apresentam, eles são trazidos, mesmo que não queiram, através dos campos de atração. E aí você tem que ter realmente, a equipe tem que estar bem harmonizada para criar os campos de atração e conseguir trazê-lo. Ao ser trazido, ele primeiro tem que ser tratado com respeito. Sim, sim. Depois, através do convencimento, e normalmente eles são convencidos, eles se permitem ser levados a situações que eles bloqueiam. E aí você começa nos níveis de consciência dele, que estão lá arquivados, ele já botou uma pedra em cima, aí você vai despertando ele, vai mostrando ele. E quando você vai mostrando isso, você vai fazendo com que ele vá se sensibilizando. E aí, por fim, você leva ele, normalmente, no momento em que ele teve a iniciação dele, com os mestres. Isso, Egito Antigo, e por aí vai. Tá certo? E nesse momento, essa iniciação é desfeita. E aí sim, é o único momento em que se apaga. Porque às vezes você vê, vamos apagar do mental inferior uma vivência. Não se apaga vivência nenhuma. Você bloqueia uma vivência. Por quê? Porque naquele momento, aquela vivência pode estar influenciando o comportamento dele. Então eu bloqueio isso que ele está tendo um insight de vidas passadas, mas não apago. Isso faz parte dele. Já a iniciação foi uma coisa que ele recebeu de terceiros. E aí a gente pode apagar a iniciação, só a iniciação. E aí depois você traz para ele com estímulo de memória, que é uma hipnose. Você vai ser bom, vai ser trabalhador, vai ser amoroso, Só que isso é só com o mago negro? Não, isso é com umas centenas de espíritos iniciados, que nem magos negros são, mas se apresentam como se assim fosse. Então, você tem uma massa de espíritos que se diz ser sem ser. Se apresenta como tal sem ser. E talvez nem fosse, né? Exatamente, mas só que ali na reunião, o grupo, e aí pela dúvida você faz o procedimento, tá certo? Leva ele na iniciação, apaga a iniciação dele, tá certo? Mostra tudo que ele fez de errado, de preferência, permite que ele identifique, isso é o feito, levando ao passado, tantas vidas quanto forem necessárias, mostrando para você as injunções do que você fez. Aquilo que você fez influenciou no seu corpo astral, para ele ver que a energia vai e volta. E agora trazendo todos os espíritos que você fez mal. Vamos trazer todo mundo. E aí mais, dizendo, e você vai identificar em cada um deles, um pai, uma mãe, um irmão. Por quê? Sentimento. Nossa, e aí é o choque. É o choque. Aí ele vê que ele maltratou alguém que ele amou. Aí ele fica desnorteado. Aí é o momento que você... É o momento de fazer o resgate. De fazer o resgate e o convencimento. Isso mesmo. E aí você traz alguém que tem uma influência moral sobre ele, espiritual. Família, alguém.
E aí essa pessoa vai ajudar esse processo de convencimento. Isso é apometria. Apometria. É uma coisa simples, muito rápida. Agora, é o que eu te digo, essa experiência que eu tenho de Mago Negro, que não é grande. Tá, mas a minha também só foi essa, né? Só foi essa experiência que para mim ficou muito marcada, que ele me olhou durante muito tempo. É porque se você pegar a literatura, sim, dá a impressão que Mago Negro é uma coisa, né? Tem muito. Sim. Pode ter, mas eu não vi ainda não. Porque também tem... entendi. Mas é isso mesmo, né? É muito interessante, a apometria eu acho que é um estudo para sempre, né? Não é uma coisa que você estuda e acabou, não, já sou, não. É para sempre estudando, a vida inteira, porque vai surgindo coisas novas, outras coisas vão entrando, e você vai, novas downloads vão descendo, e você vai permitindo, né? Se eu fosse, hoje, como eu trabalho muito com a questão de leitura de registro e tudo mais, se eu fosse olhar dizer agora o que eu vejo no Júlio, eu diria que o Júlio realmente ele é um mago, não negro, tá? Eu diria que ele é realmente um magro, né, da época da Lemúria, e que ele trabalhou muito tempo com isso. Então ele trouxe já algo que já era intrínseco do espírito dele, né? Ele tem um conhecimento que já é dele. O que ele traz já são os downloads das vidas que ele já teve, paralelas, sequenciais, passadas. Ele traz isso com ele. Se eu for falar sobre isso, né? Eu vejo ele como aquele do filme do Senhor dos Anéis, altamente sábio, né? E o cara que sabe, ele sabe do que está fazendo. É algo que é dele, é intrínseco do espírito dele, que é milenar, né? Nós somos um agregado espiritual. Somos um agregado de experiências. Claro que quando a gente reencarna, a gente não traz a lembrança disso tudo. Mas isso está dentro dos teus arquivos, que você chama de arcástico, tá certo? Eu chamo de arquivos do mental superior e do mental inferior. Mesma coisa. E aí o que acontece? Você tem acessos àquilo que é necessário para essa encarnação. Então, o Júlio está trabalhando, está com 69 anos. Há 20 anos estudando apometria. Não é muito tempo. Aí você faz 69 menos 20, 49. Então, eu comecei a estudar apometria com 49, já bem maduro. Maduro, Tá certo? Mas então, tá muito tempo estudando. É uma coisa que eu já tinha essa informação no plano astral, provavelmente faz parte do meu processo reencarnatório, vinha como programação, eu já participei de estudos lá, e esses estudos eu, aqui na Terra, procurei estudos que existiam físico, para que eu pudesse, através desses estudos, acessar arquivos que já existiam de memória. Então, é um reaprendizado, acessando informações. E aí você vai ter, por isso que você tem pessoas que tocam piano, sem nunca ter aprendido. Crianças, né? Exatamente. Por quê? Porque isso são ideias inatas, são experiências, e quando ele tem um acesso, aquele que tem mais facilidade em determinada situação, ele vai se desenvolver melhor. Então, isso é em qualquer atividade, inclusive no espiritismo e na apometria propriamente dito. Mas agora é importante trazer, estamos recebendo o segundo livro. Então, espero que não leve mais 15 anos. Não, espero que não. Que a experiência que nós tivemos no primeiro, porque é muito complexo. Você recebe a mensagem, e essa mensagem é por psicofonia. O que é psicofonia? A vinculação energética do espírito, usando o seu aparelho fonador do médium, e o médium dita. Aquilo é gravado. Depois é transcrito em laudas. E para digitar uma coisa gravada, agora é fácil, porque você tem instrumentos que já faz direto. Mas há 15 anos atrás não era tão simples. Você tinha que digitar, ouvir 300 vezes para poder digitar. Entender. Algumas. E são mais de 500 laudas que foram digitadas. E aí, depois que isso era digitado, ia para uma nova reunião, onde a gente lia o que foi tratado e tirávamos as nossas dúvidas. Aí a gente fazia as anotações. Aí a espiritualidade retornava e respondia. A gente tinha as perguntas que nós fazíamos. Daí o livro tem perguntas e respostas. O livro tem uma estrutura que é a estrutura onde o espírito passa a informação. Depois vem uma estrutura de perguntas e respostas em cima daquela informação, que são a equipe mediúnica fazendo perguntas aos espíritos, e aí as respostas que complementam a parte
informativa. Informativa. E aí, esse foi o processo todo. Imagina isso, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, até chegar à consecução final do livro. Então, foi muito tempo. E a gente espera que esse segundo livro seja mais rápido. Pois é, né, gente? Que é uma continuação do Uma primeiro continuação livro. do primeiro. É uma continuação do primeiro livro. Pois é. Então, é imensa gratidão pelo Júlio ter vindo aqui hoje. Gente, quem não sabe, hoje é o aniversário do Júlio. Né? Então, assim, ele veio comemorar o aniversário dele com a gente aqui na Expansão 1111, para poder trazer esse lindo trabalho que vai expandir agora com esse portal maravilhoso, né, gente? O portal é amanhã e isso vai explodir. Então, o Júlio está pensando que está fazendo aniversário, o negócio vai parar, vai ficar mais lento. Não, vai ficar pior. Ele vai trabalhar mais, vai escrever mais, porque é a missão dele. E tá tudo certo, né, Júlio? É importante dizer que o livro não é do Júlio, não é do Dr. Abelardo, não é do João, não é do Edinaldo, não é da Ieda. Se for lembrar, todos os médicos participaram. Então, que seja, o livro é dos espíritos. Sim. Nós somos instrumentos, só instrumentos. Tá bom. Então, nós somos utilizados da melhor forma que nós podemos nos apresentar. O médium, ele não precisa esperar a perfeição. A espiritualidade vai se utilizar do médium de acordo com a capacidade que ele tem. Ele não precisa ser puro, ele não precisa estar totalmente evoluído, ele só precisa estar disponível. Ele estando disponível, ele querendo trabalhar, a espiritualidade vai saber utilizar os recursos. Isso é que é importante. Pois é, gente, gratidão, né? Gratidão, Júlio. Gratidão por você estar aqui hoje, por você dar essa contribuição, que é um tesouro para todo mundo, para a humanidade, né? Que as pessoas assistam, que enviem, que curtam, que comentem, gente. Os 3 primeiros que não comentaram vão ganhar um livro, tá? E é isso. Gratidão imensa, gratidão, Júlio. É isso, gente. Muito obrigada, tchau. A gente encerra hoje a entrevista do Júlio.